E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui com a permissão de Jesus, a fim de darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar, que foi ditada pelo espírito André Luiz e psicografada pelo missionário Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes. Continuando o nosso estudo, estamos no capítulo 24 e no programa passado nós conversávamos sobre o pedido de socorro, praticamente, de moradia, do posto 2 de moradia, convocando todas as colônias espirituais em torno da Terra que pudessem ajudar nas orações e que até, se possível, ir até as colônias mais próximas da crosta da Terra para dar uma ajuda mais efetiva, porque eles, em moradia, já estavam preocupados que poderia acontecer uma catástrofe, né? Uma guerra de proporções enormes. E a gente conversou que a Terra, né, nós todos na Terra somos uma única família, nós somos a família terráquea, que engloba os encarnados e os desencarnados. Humanidade, né? Todos nós pertencemos à mesma família, a família terráquea. Não é por outro motivo que na oração do Pai Nosso, Jesus fala, não é? Que pede pelos que estão na terra e os que estão no céu, fazendo uma alusão aos encarnados e aos desencarnados. Então, nós vamos começar a ler hoje o parágrafo 13º, não é? Que nós estamos do capítulo 24. Isso. A essa altura, desligou Lísias o aparelho e viu enxugar discretamente uma lágrima que seus olhos não conseguiam conter. Num gesto expressivo, falou comovido. Grandes abnegados os irmãos de moradia. Tudo inútil, porém, acentuou triste, depois de ligeira pausa. A humanidade terrestre pagará em dias próximos terríveis tributos de sofrimento. O Lísias, por que ele diz inútil? Quer dizer, a oração nunca é inútil, a gente sabe disso. Mas é porque ele percebeu que os habitantes de moradia, das colônias mais próximas da Terra, acham que tem uma chance de não haver a guerra. Mas eles lá, em Nosso Lar, uma colônia superior à moradia, eles já têm a informação que a guerra é inevitável. Eles já sabem que, por mais que se ore, porque ele vai dizer aqui para a gente que a guerra que vai romper é a consequência dos nossos desmandos enquanto humanidade terrestre. Porque a gente costuma só ver a vida do berço ao túmulo, que nós estamos encarnados. Mas nós já tivemos milhares de existências no planeta Terra, e se hoje em dia a gente ainda não tem o comportamento adequado de verdadeiro cristão, de pessoa fraterna, de pessoa do bem, imagine para trás, porque a lei é de progresso. O que a gente andou plantando, não é? Nas nossas encarnações pretéritas, elas deram fruto. Se foi, e pelo que a gente sabe, o que a gente andou plantando não foi coisas tão boas assim. Muito pelo contrário. A gente plantou
muito ódio, muito desespero, discórdia, materialismo, não é? A gente, então, os espíritos superiores sabiam que a guerra era inevitável, seria inevitável. Se estamos inseridos nesse contexto é porque plantamos, estamos colhendo e vivenciando aquilo que plantamos. A não ser que fôssemos espíritos superiores, né? Como no caso, por exemplo, lembro quando a gente fala assim, uma situação que você é voluntário para ficar numa situação tão tenebrosa para ajudar, é Alcione no livro Renúncia. Ela pede para encarnar para ajudar um grupo de pessoas, né, ligada muito à alma gêmea dela, mas para ajudar um grupo de pessoas. E o instrutor dela lá, onde ela estuda música, que são 3 sóis, sei lá o que é isso, você vai lá, vou sim, cuidado, hein? Cuidado para você não se confundir. E ela vem, né? Então, ela vem sabendo toda a dificuldade que vai passar, o que é diferente de nós. Aí o André Luiz questiona. Mas, Tereza, só um comentário daquilo que o Lísia está falando. É assim, quando a Tereza comentou agora aquilo que nós plantamos, né? Nós semeamos tanta discórdia, está muito ligado ao que Allan Kardec pergunta na pergunta 738 do Livro dos Espíritos, que é o capítulo da lei de destruição. Ele pergunta assim: para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? O Kardec pergunta, olha, então, será que Deus, que pode tudo, onisciente, onipresente, onipotente, ele não pode empregar outros meios senão a guerra para conseguir a melhoria? A resposta dos Espíritos: pode, e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Então está tudo ligado ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho. Então o meio diferente do flagelo, Deus emprega todo dia para nós, mas só que nós escolhemos sempre o errado. Por isso que a gente coloca sempre esse vigoroso duelo, quando o apelo de moradia faz o vigoroso duelo contra as legiões da ignorância, tem que ser primeiro no nosso íntimo. Aí sim, quando nós começarmos a pensar assim, que é o futuro, que vai ser o futuro da humanidade aqui na Terra, da nossa escola, da nossa casa, ela já está em reforma, né? Os Espíritos nos dizem. O amanhecer de um novo dia começa na madrugada, Joana de Ângeles nos diz. E nós estamos na madrugada, que é escura, que a gente tem medo, mas o amanhecer está vindo aí. Então o trabalho está sendo feito já, né? E os mansos herdarão a terra, como disse Jesus. E uma outra situação que a gente vê também, no que o Lísias fala, ele fala tudo inútil, né? Como a Tereza colocou, tudo inútil. A humanidade vai pagar em dias próximos a sua tributação, porque o escândalo é necessário. E nós nos reportamos também ao livro Ação e Reação, também psicografado por Francisco Cândido Xavier, e no capítulo 19 desse livro, ele comenta, o instrutor Druso, ele comenta sobre a questão das situações que a gente reencarna já com problemas no corpo, né? As expiações, que é cegueira, mudez, surdez, paralisia, ele comenta sobre isso. E no comentário ele vem dizendo que existem institutos que providenciam as irregularidades orgânicas pedidas para reencarnar. Os institutos providenciam isso, de acordo com aquilo que a gente tem que resgatar perante a lei. Aí, o Hilário, que é o companheiro do André Luiz nesse livro, ele pergunta assim: então, desse modo, primeiro o instrutor fala para o Hilário: desse modo, os nossos institutos de trabalho para a reencarnação colaboram para que todos venhamos a receber na Terra a vestimenta carnal merecida. Então já está designado que ele vai vir com aquele problema. Aí o Hilário pergunta assim, que é o companheiro do André Luiz: então de que vale a súplica, rogando essa ou aquela medida atinente à nossa reeducação? O que quer dizer? Que adianta orar? Aí nós temos esse raciocínio aqui é para o corpo que vem com problema, mas nós podemos reportar o que o Lísias está falando. Tudo inútil, a humanidade vai pagar. E a gente podia perguntar: o que adianta orar então?
Aí, olha o que o instrutor responde. Dá um puxão de orelha no Hilário e fala assim: não formule semelhante problema. Falou Druso em voz grave. Deu um puxão de orelha nele. A prece, no sentido a que aludimos, é sempre um atestado de boa vontade e compreensão, no testemunho da nossa condição de espíritos devedores. Então, o atestado para quem? Para Deus? Não, para nós. Deus já sabe que nós somos, nós que não sabemos ainda. Nós não nos conhecemos. Aí ele continua. Sem dúvida, não poderá modificar o curso das leis, que é o que o Lísias está falando aqui. A terra vai pagar. Nós, a terra no sentido da população. Sem dúvida, não poderá modificar o curso das leis, diante das quais nos fazemos réus sujeitos a penas múltiplas. Mas renova-nos o modo de ser, valendo não só como abençoada plantação de solidariedade em nosso benefício, mas também como vacina contra a reincidência no mal. Isso é muito legal quando ele fala isso. A prece, a oração, a súplica é uma vacina contra a reincidência no mal, que é aquilo que nós repetimos vez por outra, reincidência no mal, né? Isso. Aí o Lísias vai responder ao André Luiz. Infelizmente, acrescentou Lísias em tom grave e doloroso, a situação geral é muito crítica. Para atender às solicitações de moradia e de outros núcleos que funcionam nas vizinhanças do umbral, reunimos aqui numerosas assembleias. Mas o Ministério da União Divina esclareceu que a humanidade carnal, como personalidade coletiva, está nas condições do homem insaciável que devorou excesso de substâncias no banquete comum. Comeu demais. Comeu demais, vai passar mal. Isso. A crise orgânica é inevitável. Nutriram-se várias nações de orgulho criminoso, vaidade e egoísmo feroz. Experimentam agora a necessidade de expelir os venenos letais. Aqui o Lísias está fazendo, né, uma analogia com uma crise de orgânica, de um ser humano. Porque quando ele abusa do que se alimenta, ele vai passar mal, não tem como. Chega uma hora, pode não ser no primeiro dia, no primeiro ano, mas chega uma hora que a coisa explode, vamos dizer assim, né? Como ele coloca aqui. Então, ele faz a analogia com a personalidade terráquea, entendendo que a humanidade da Terra é uma personalidade coletiva. E ela também, em conjunto, ela se alimentou, só que não foi de alimento orgânico, foi de alimentos emocionais, de pensamentos desequilibrados, de ódio, como ele coloca aqui, de vaidade, de egoísmo feroz, não é isso? Ele fala que o grande problema foi a vaidade e o egoísmo feroz que a sociedade humana toda, de uma maneira geral, lógico, toda regra tem exceção, mas numa maioria ela realmente teve um comportamento equivocado. E Jesus já falou isso lá, quando ele esteve na terra, no sermão profético, em Mateus capítulo 24. Ele vem falando no sermão profético, ele vem colocando o seguinte, que haveria tanto sofrimento na terra que se Deus não fosse misericordioso e abreviasse os dias, a coisa ficaria muito ruim para todos nós, para toda a humanidade. Então ele vai falando dos últimos ais, que todos nós estamos vivenciando, não é, há algum tempo. Situações, né, como Jesus falava, quando a abominação chegar nos lugares santos. E aí, como ele coloca, quem leia entenda, cada um de nós pode ir ver o quanto realmente
as nossas instituições humanas, elas estão todas, infelizmente, em corrupção. Elas estão todas sofrendo realmente um ataque das trevas de encarnados e desencarnados, porque a treva é um estado íntimo, não é? Como a gente já viu aqui, o céu, o inferno é um estado íntimo da criatura, e onde ela estiver, se ela é sombra, ela vai, encarnada ou desencarnada, ela vai ensombrear o lugar que ela está. Então, isso tudo, de alguma maneira, Jesus previu no livro A Caminho da Luz. O Emmanuel vai falar sobre isso. Ele vai colocar, né, no capítulo 12, quando fala da vinda de Jesus, no capítulo 14, quando ele fala o crepúsculo de uma civilização, e no capítulo 25, o Evangelho e o Futuro, e esse livro foi escrito em 1938. A guerra ainda não tinha sido declarada, mas o Emmanuel fala... no capítulo 14, vamos achar aqui o capítulo 14. Eu trouxe até o livro aqui porque é interessante, porque Jesus já sabia do nosso comportamento, né? Quando você procura, ele fala aqui, fazendo analogia, ele fala, devorou excesso de substâncias no banquete comum, fazendo analogia com a guerra, a crise orgânica é inevitável. Quando nós lemos do livro Ação e Reação, a questão da oração, da necessidade, nesse mesmo capítulo do livro Ação e Reação, que é o capítulo 19, ele diz que nós imploramos o regresso à carne em corpos desde a infância inclinados à ulceração gástrica, ao desequilíbrio, à colite, e múltiplas enfermidades e tal. Então ele fala que nós imploramos o retorno à carne nessas condições porque nós avaliamos, estudamos no plano espiritual e vimos que erramos, reconhecemos o erro e vimos a necessidade de consertar naquilo que nós erramos. Só que isso é no plano espiritual. Por quê? Aí que nós somos os campeões da promessa, muitas vezes. Essas situações de guerra, fazendo analogia aqui com o corpo, como Ulisses fez, essa situação de guerra também é assim. Nós sabemos que muitos de nós, esclarecidos, vamos saber que vamos encarnar em situações tal. Começando até por encarnar numa família com desafetos do passado, que é o normal. Como é que nós vamos exercitar o perdão? Como é que nós vamos exercitar a paciência? Nós estamos falando isso, aí Tereza aqui, mas está longe ainda de acertar isso. A gente está tentando exercitar. A gente está estudando para fazer. A nossa preguiça ainda é muito grande, porque é a nossa preguiça. Não, como diz Joana de Andes, nunca diga não consigo, diga não quero. Para exercitar realmente a nossa má vontade perante o progresso que a lei determina. Então, no livro Missionários da Luz também, deixa eu só ver o capítulo aqui, no capítulo 12 do livro, capítulo 12, o instrutor fala no André Luiz que mas como quase sempre, os heróis na promessa fraquejam na realização, porque se apegam muito mais aos próprios desejos que à compreensão da vontade divina. Quando fora da oportunidade bendita de trabalho terrestre e vendo a extensão das próprias necessidades, desvela-se o companheiro em prometer fidelidade e realização. É nós, desencarnados, prometemos fidelidade e realização. Mas logo que se aposta do tesouro do corpo físico, volta ao endereçamento espiritual, menosprezo das leis de Deus. Então, é aquilo. Aí vamos desencarnar com esse medo, com esse menosprezo. E aí ficamos numa situação, dependendo daqueles que estão em moradia, que somos nós, né? O medo, a falta de confiança em Deus. Porque o normal seria o quê? Orar, principalmente por quem causa a guerra. Uhum. Né? Então, olha só, no livro A Caminho da Luz, quem tiver oportunidade, o capítulo 25, o Evangelho e o Futuro. O Emmanuel coloca para nós, o texto é grande, eu só vou ler algumas partes. Na época da vinda do Cristo ao planeta, assinalaria o maior acontecimento para o mundo, de vez que o Evangelho seria a eterna mensagem do céu,
Mas a pureza do cristianismo não conseguiu manter-se intacta. Tão logo regressaram ao plano invisível os auxiliares do Senhor, reencarnados no globo terrestre para a glorificação dos templos apostólicos. Então, assim que os primeiros cristãos e mártires regressaram ao mundo espiritual, a coisa saiu do prumo. Debalde enviou o Divino Mestre seus emissários e discípulos, porque quando não foram trucidados pelas multidões delinquentes, foram obrigados a capitular diante da ignorância. É por esse motivo que, ao lado dos aviões poderosos e da radiotelefonia que ligam os continentes e países da atualidade, vemos o conceito de civilização insultado por todas as doutrinas de isolamento, enquanto os povos se preparam para o extermínio e para a destruição. A realidade é que a civilização ocidental não chegou a se cristianizar. Mas é chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. Se as dolorosas expiações coletivas preludiam a época dos últimos ais do Apocalipse, a espiritualidade tem de penetrar as realizações do homem físico, conduzindo-as para o bem de toda a humanidade. E aí ele vai falando outras coisas, mas para a gente ver que um espírito superior, ele conhece os nossos destinos, porque, como eu coloquei, esse livro é de 1938. Ainda, né, o Emmanuel coloca, como Lísia está colocando aqui depois no livro Nosso Lar. Era sabido dos espíritos superiores que a personalidade da humanidade, a personalidade coletiva dos humanos da Terra, estava realmente em risco, que era uma consequência natural. A gente pode dar o exemplo assim, um navio, né? O nosso planeta é a nossa grande também, as pessoas falam que é a nossa embarcação de viagem, não é? A nossa escola. Um navio no oceano, quando ele está no oceano, se ele vê um obstáculo, ele não tem como... Se ele não tomar uma decisão bem antes, ele não tem como impedir o choque, porque é grande, não é? A Terra é um planeta, não tem como de uma hora para outra modificar o comportamento das pessoas, não é? Jesus sabia disso, então todos os espíritos superiores sabiam que a guerra era inevitável. Porque é como essa analogia que o Lísias faz com a questão de uma pessoa que come de tudo, come muito, mas tem uma hora que o corpo não suporta. E nós podemos fazer também, né, isso aí é uma opinião particular minha e de alguns espíritas, que a pandemia ela também é um regurgitar, não é, da coletividade humana, da personalidade humana terráquea, que também, mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, depois da Primeira, depois de várias guerras, continuou num comportamento desequilibrado, com muito egoísmo. Então, na decisão de Jesus e dos espíritos que o ajudam, essa pandemia chegou também, de alguma maneira, essa regurgitação, né? É uma crise orgânica inevitável e que a gente possa ter aprendido um pouco e a gente vê que algumas pessoas mudaram um pouco o próprio comportamento, valorizando mais a espiritualidade, a espiritualização das coisas. Se tornaram um pouco menos materialistas, né? Valorizando mais o convívio, né? Isso, que possamos aproveitar das crises, não é, para tomar o remédio. E o remédio para todos nós, para toda a humanidade da Terra, é o Evangelho de Jesus. Vamos terminar outro pedacinho. Vamos nos despedir. Outro pedacinho aqui só. Demonstrando, entretanto... Aonde? No finalzinho do capítulo. Para terminar o capítulo. Demonstrando, entretanto, o propósito de não prosseguir no amarguroso assunto, Lísias convidou-me a recolher. Pronto.
E depois a gente comenta isso no próximo programa, porque ainda tem coisa para comentar. Um abraço a todos, muita paz. Fiquem com Deus, Jesus nos acompanhe sempre. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.